Olá, tudo bem? Daniel Oliveira aqui. E hoje vamos ver como podemos gerar um proxy no Overlay do SketchUp. Esse recurso nos permite gerar uma versão mais simplificada de um objeto, assim a nossa interface do SketchUp vai ficar bem mais leve. Mas no momento da renderização, o VerProxy vai importar o arquivo original e assim vai demonstrar esse elemento em máxima qualidade. E para fazer esse processo, eu vou utilizar o arquivo da semana 3. E se você não tem, na descrição tem um passo a passo de como obtê-lo. Então, vamos agora para a tela do nosso SketchUp. Então, aqui com o arquivo em mãos, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito e ir na opção Extrair. Após isso, eu vou abrir aqui o arquivo do SketchUp. Agora, com o arquivo aberto, para gerar o proxy é bem simples. A primeira coisa é que o nosso objeto ele tem que ser um grupo ou um componente, como por exemplo aqui, esse carro ele está como um grupo. Então, vou selecionar o objeto e vou clicar nessa opção, Exportar Proxy. Aqui, eu estou utilizando o Overlay 4.2. E nos é apresentado essa tela, onde nós vamos definir o local onde nós queremos salvar esse arquivo. Então, no meu caso, eu vou colocar na mesma pasta onde está o arquivo original. Eu vou renomear para carro proxy. Dessa forma, fica fácil para mim identificar qual é o arquivo proxy. Vou clicar em salvar e a próxima opção que nós temos aqui, basicamente ele vai definir qual é a quantidade de face que nós queremos que o nosso arquivo proxy tenha. Quanto menor essa quantidade, mais indefinida vai ficar a forma do objeto na interface do programa, porém, mais leve ele vai ficar. No meu caso, eu vou deixar com 1000 faces, mas você pode fazer alguns testes aí no seu computador. As duas próximas opções eu deixo marcado, que basicamente ele vai substituir esse arquivo pelo arquivo proxy. Então, eu vou clicar aqui nessa opção Export. E esse processo, ele pode demorar um pouco de acordo com a complexibilidade do bloco que você está gerando o proxy. E assim que o processo finaliza, você vê que gerou para a gente esse objeto, que nos lembra vagamente o nosso carro. Mas se nós iniciarmos a renderização, você pode verificar que o que estamos vendo é o carro na sua versão original. Então, o proxy nos traz esse benefício de nos permitir inserir objetos complexos na interface do nosso programa, porém sem prejudicar a fluidez. E como desvantagem, nós temos o fato de não conseguir alterar nada na forma do nosso objeto. Aqui nós não conseguimos desfazer o proxy. Então, o ideal é você gerar o proxy de um objeto que você tenha certeza que ele está como você deseja. As únicas alterações que nós conseguimos fazer aqui é em materiais. Então, por exemplo, acessando o editor de ativos, nós podemos verificar que na opção Geometria, nós temos o carro Proxy, e aqui ele faz referência ao local de onde nós salvamos esse objeto, e na aba Materiais nós temos todos os materiais que compõem o nosso carro. E aqui nós podemos alterar a cor da pintura, entre outros fatores que seja pertinente aos materiais. E para não ter que fazer esse processo toda vez que eu vou iniciar um novo projeto, o que eu faço é salvar esse arquivo na versão proxy e importá-lo diretamente para o meu novo projeto. Então eu vou aqui em arquivo, salvar como, vou selecionar a pasta onde está o meu objeto original e vou colocar aqui proxy. Então agora nessa pasta nós temos 3 arquivos. O primeiro é o carro na sua versão original, o segundo é o proxy que nós geramos e o terceiro é o proxy dentro do arquivo do SketchUp. Então eu vou aqui abrir um novo arquivo e agora eu vou importar o meu carro. E eu posso fazer isso de duas formas. A primeira opção é clicando nessa opção importar proxy e ir na pasta onde está o proxy do meu carro e importá-lo. E eu vou clicar e colocar ele aqui na rua e vamos fazer um render para ver como esse elemento se comporta. E você pode verificar que o meu carro está na cena, porém ele está sem os materiais. Então se nós acessarmos o nosso editor de ativos, selecionar o proxy do nosso carro, nós podemos verificar aqui que nós não temos materiais atribuídos. Então, o próximo passo, seguindo esse método, seria recriar os materiais ou linkar os materiais manualmente. Mas se nós importarmos os arquivos do SketchUp com o proxy dentro, não teremos esse problema. Então, vou deletar. E agora eu vou aqui em Arquivo, Importar, e vou selecionar o meu arquivo do SketchUp com o proxy, ou seja, o processo que nós fizemos anteriormente. Então, vou clicar aqui em importar e vou posicionar o meu veículo. E assim que nós abrimos o nosso editor de ativos, aqui nós podemos verificar que nós temos essa versão em proxy com os materiais todos linkados. Mas para não restar dúvidas, eu vou fazer aqui um render. E você pode verificar que o carro está com os materiais corretamente.
Então, espero que essa dica e o arquivo seja útil para você. E se você gostou, deixe aqui para mim um comentário. Até mais!